Olá, vamos falar sobre os tipos de banco de dados que a gente tem hoje no mercado? Conhecer então rapidamente, né, e entender quando que a gente vai usar um modelo ou o outro e o porquê também. Então vamos lá. Então aqui a gente tem os dois tipos de banco de dados que a gente vai ter contato aí no mercado, tá? Que é o tipo de banco de dados relacional, né, onde as informações vão ser ali, né, dispostas em um formato de tabela mesmo. E o banco de dados não relacional, que a gente vai conhecer um pouquinho as particularidades, né? Como que esse cara aqui trabalha, né? E como ele pode oferecer para a gente algumas vantagens, dependendo de algum cenário ali. Vamos começar então do banco de dados relacional, tá? Então, o banco de dados relacional é aquele que tem um formato muito ali exato e definido, né? Então, ele vai ter as colunas, coluna do nome, abaixo dessa coluna descrito todos os nomes cadastrados, a coluna do telefone e abaixo dessa coluna todos os telefones descritos e assim sucessivamente. Muito parecido com o que a gente já conhece aí dentro do Excel, por exemplo, né? Então, o Excel eu tenho as colunas e posso ir preenchendo as linhas, né? Então, eu vou definir, essa coluna A vai receber esse dado que é o código do produto. E aí, né, sucessivamente, debaixo daquela coluna A, as linhas eu vou preenchendo com as informações que correspondem ali ao código do produto. E assim sucessivamente. Então, esse tipo de banco de dados, que tem essa estrutura muito bem definida, que sabe exatamente quais são os dados que ele vai lidar, a gente nomeia esse banco de banco de dados relacional. Grava essa informação, que é bem legal. E aqui eu trouxe um exemplo, né? Então, a gente tem aqui a coluna ID, a coluna no nome, documento e e-mail. Notem que está sendo ali preenchido abaixo de cada coluna aquele dado correspondente. Então, o ID, que é a nossa identificação única aqui de cada registro, é o nome preenchido, Jaqueline, documento, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. E-mail, tijac@gmail.com. Aí eu tenho na próxima linha, novamente repete a mesma estrutura, ó. ID, agora é o 2. O nome, Rita. Documento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. E-mail, rita@email.com. Então, aqui, os dados em si, eles mudam, mas o formato se mantém sempre o mesmo. Cada registro vai ter um ID, um nome, documento e e-mail. E isso para todos os registros que eu tiver dentro desse banco, tá? Então, bacana. A gente já viu como é que funciona um banco de dados relacional. Olha que simples. Ele vai ter, então, a estrutura dele dessa forma. Mas por que que ele recebe esse nome de relacional? Vamos entender aqui? Um banco de dados relacional, ele tem uma característica muito dele, que é o de realizar relacionamentos. Relacional, relacionamento. Então, aqui, vamos observar, a gente tem uma tabela que aqui eu fiz até no próprio Excel para ficar mais próximo, né, da pessoa que não conhece que banco de dados, conseguir pegar e associar com uma ferramenta mais simples. Tudo bem? Mas depois a gente vai fazer a prática, trazendo um exemplo muito parecido com esse, direto em um banco de dados mesmo, tá? Então, aguenta aí que vai dar bom. Aqui eu tenho uma tabela que ela vai ter os dados ID, nome, documento e e-mail, que é a tabela que a gente já viu no exemplo anterior. Ela está se relacionando com uma outra tabela. Vamos observar essa outra tabela então. Essa outra tabela eu tenho o ID, eu tenho contato e eu tenho o ID cliente. Né? Tá meio suspeito isso daí. Então vamos lá. Aqui, essa primeira tabela, né? Essa tabela acima, a gente vai ter o que aqui? Os dados do cliente, nome do cliente, documento do cliente e e-mail do cliente. Essa segunda tabela, eu basicamente estou trazendo a identificação que está atribuída para cada cliente aqui para dentro da segunda tabela, que é a tabela que contém os seguintes dados: ID, contato e ID cliente. Dessa forma, olhando aqui, eu consigo identificar que o cliente 1, que é a Jaqueline, né? Ela tem 2 contatos registrados lá na segunda tabela. Olha que legal. Então, esse ID da tabela de cliente, ele está sendo informado em uma segunda tabela, que é a tabela de contatos. Dessa forma, eu consigo passar para cada cliente quantos contatos forem necessários. Então, aquele cliente que tem o telefone de casa, o telefone do vizinho, o telefone de contato, né, o telefone da empresa, enfim, tem diversos números de contato, ele consegue informar todos esses contatos. Eu não tenho uma restrição de quantidades aqui, né? Eu não engesso esse cliente falando você só pode passar um contato. E quando a gente tem um tipo de dado, né, no qual você quer dar essa flexibilidade,
para o seu cliente, aí poderia ser um fornecedor também, que tem vários contatos, enfim. Eu posso dividir essas informações em tabelas distintas e dessa forma, então, conseguir passar para um cliente mais de um número de contato. Então, aqui, a Jaqueline, que é o nosso cliente 1, ela tem, né, o número de contato 222-555-555-999. Se fosse necessário, a gente poderia cadastrar mais 2, mais 3, mais 4 contatos para essa cliente e seria possível dentro dessa estrutura, tá? Então, em vez de eu criar várias colunas, uma chamada coluna telefone 1, telefone 2, telefone 3, telefone 4, telefone 5, telefone 20, eu separo as informações, tenho isso de uma maneira muito mais lapidada, né? Muito mais, vamos colocar aqui, mais elegante, tá? E permito ainda que a cliente tenha quantos contatos forem necessários para ela. Notem que a cliente Rita, ela só tem um telefone informado, que é o 777-777. E o cliente Leandro, do ID 3, ele não tem nenhum contato. Então, esse tipo de banco de dados, ele vai permitir que faça essa relação, mas ele não vai necessariamente te obrigar a ter essa relação. Caso o cliente Leandro não tenha nenhum telefone de contato, ok, ele não precisa passar esse dado e tá tudo bem. Então, aqui a gente viu um exemplo bem prático, né, desse tipo de uso, né, onde eu tenho uma estrutura de banco de dados relacional. Quer ver um modelo onde você já deve ter passado algumas vezes como usuário e não percebeu? Quando você chega em uma clínica médica, você vai lá na sua clínica ou no hospital, né? E aí você apresenta o seu documento e você pega aquela senha, lembra dela? A sua senha, ela é o seu código de identificação, né, único. É o seu ID. Então você pegou lá a senha 350. Tudo que você for realizar dentro daquela clínica referente a passar com os médicos, medicação, né, a sua folha de medicação, os exames que você vai fazer, tudo você vai ser chamado pela senha 350, que é a sua senha, aquela que você recebeu no cadastro ali, né, na recepção. E a ideia é justamente essa. Então, a gente vai ter uma tabela do paciente com os dados do paciente, seu nome, quem é o seu acompanhante, a sua acompanhante, né? Sua idade, se você tem alergia a alguma coisa, isso vai tudo no seu cadastro lá feito na recepção. A partir daí, conforme forem sentindo a necessidade de tipo, te indicar, né, alguma medicação, algum procedimento interno, isso tudo vai ser feito, agregado em uma tabela de procedimentos, em uma tabela de medicações, em uma tabela separada no banco de dados chamada exames, no qual vai estar associado a você através da sua senha, né, que é o seu ID. E uma coisa até bacana que a gente já consegue explorar aqui é que esse ID aqui, ele é conhecido no banco de dados como chave primária, tá? E a gente vai falar mais sobre esse assunto. Então, cada tabela tem o seu ID ou a sua chave primária, tá? Existem aí bastante assunto depois pra gente abordar sobre essa chave, tá? Mas, basicamente, eu vou me conter por aqui para que a gente consiga explorar e se aprofundar nesse tema em um próximo momento mais oportuno. Vamos seguir aqui então. E aí, a gente viu então que o banco de dados relacional, ele faz relacionamento, ele tem uma estrutura muito certinha, né? Ali, cada coluna recebendo a sua informação. Mas o mundo nem sempre é esse, né? Onde as informações, os dados são tão certinhos, tão ordenados assim. E para atender estruturas aonde os dados não têm um formato tão definido ou que precisam de uma maior fluidez, né, para guardar os seus dados, a gente tem os bancos de dados NoSQL ou não relacionais, tá? Então, aqui, por exemplo, eu estou mostrando para vocês dois modelos de banco de dados não relacional. O primeiro, um banco de dados em documentos, né? Então, cada documento aqui eu vou ter, né, os dados que compõem informações de algum objeto dentro do meu sistema. Tá? Pode ser um produto que eu cadastrei dentro do meu e-commerce, por exemplo, tá? Tenho também os bancos de dados não relacionais que guardam os seus dados em formato grafo, né? Que seria esse segundo modelo aqui. Então, aqui a gente está vendo o quê? A representação de como os usuários podem se conectar em uma rede social, né? Então, o usuário A, ele tem conexão com o usuário C e com o usuário B. Já o usuário B tem conexão com o usuário A, com o usuário C e com o usuário D, né? Então, a gente já tem uma outra forma, né, de tratar esses dados também aqui. E aí, a gente tem dois tipos, né, de banco de dados. Como que eu vou definir quais são as diferenças
entre esses dois tipos. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, tá? Então, basicamente, quando eu falo de um banco de dados SQL, né, relacional, eu estou falando de estruturas rígidas, né, de dados que estão sendo guardados, armazenados em uma estrutura de tabelas mesmo, com colunas, né, onde cada linha vai dizer respeito a um novo registro, tá? E esses relacionamentos são feitos através da sua chave de identificação de cada linha de registro, tá? E esse banco de dados, ele vai dar aí, né, um suporte para essa estrutura mais rígida de dados. Quando que eu vou usar isso? Quando eu vou trabalhar com sistemas que exigem dados mais fixos, né? Então, por exemplo, um ERP, né, um sistema de RH, um RH, imagina, todos os colaboradores de uma empresa precisam ter ali cadastrado o seu nome, né, data de nascimento, seu documento, seu contato, né? Então, é uma regra que se aplica a todos os registros ali dentro. Então, não tem como eu deixar isso flexível, né? Ah, do colaborador João, eu vou pegar o nome, o telefone, o RG dele. Da Maria, eu só vou pegar o nome. Não, não funciona dessa forma. Então, é uma estrutura que eu preciso ter ali, né, uma maior rigidez, tá? Esses dados também sendo armazenados dessa forma vão me permitir que mais tarde eu consiga fazer consultas dentro desse banco de dados que relacionem diversos dados ali, diversas tabelas, né? Então, consultas complexas, né? Eu consigo realizar de uma maneira mais simples em dados relacionais. Eu consigo também ter mais garantia na integridade desses dados, né? Então, eu vou ter ali muito explícito, né? Esse contato pertence ao meu colaborador, João. Né? E isso vai se manter ali de uma maneira muito realmente íntegra dentro do meu banco de dados, tá? Esses dados são altamente consistentes, tá? Preciso de dados consistentes, né? Que não podem sofrer nenhum tipo de interferência externa, né? Ou de, enfim, né? Precisa estar ali um saldo de uma conta bancária. Eu, eu vou optar pelo banco de dados SQL. E o banco de dados não relacional. Quando é que a gente vai usar ele? Essa estrutura, ela é muito bacana, tá? Porque ela vai permitir justamente que você tenha esse molejo ali, né, nos dados, né, consiga ter essa flexibilidade, tá? Então, por exemplo, né, eu posso ter produtos no meu e-commerce que tem uma categoria e uma subcategoria, e eu posso ter produtos que só tem a categoria, não existe uma subcategoria, não faz sentido ter uma subcategoria. Eu posso ter produtos que vão ter ali, né, na hora da apresentação dele ali, né, no site, por dentro ali do cadastro dele, alguns dados que fazem sentido para aquele produto e já para um outro produto não faz tanto sentido aquele dado, né? Então, eu tenho uma maior flexibilidade quando eu estou lidando com um banco de dados não relacional, tá? Ele também vai permitir, né, uma alta escalabilidade horizontal, né? Então, a distribuição desse dado, né, em um volume alto, ele realmente vai ter um melhor desempenho, né? Então, uma rede social é interessante, jogos é interessante você pensar nessa estrutura, né, para alguns jogos aí também. É interessante porque ele vai diminuir bastante a latência do acesso, tá? Para consultas simples, né? Entenda como consulta simples, aquela consulta que não tem tanto relacionamento, né, de dados de fontes diferentes, tá? Ele vai ser, né, altamente empregado justamente quando essa consistência forte, né, dos dados não é a prioridade imediata, tá? Então, existem até mesmo sistemas onde a gente vai ver os dois tipos de dados ali, os dois tipos de banco de dados trabalhando em conjunto, tá? Justamente porque um faz muito bem, né, aquilo que é destinado para ele, que é guardar informações de maneira estruturada, de uma maneira consistente, de uma maneira que tenha sempre o mesmo formato ali. E o segundo vai trazer aí para esse serviço, né, para essa aplicação, a agilidade, né, de não ter os relacionamentos, essa entrega de alto volume de dados, né? Então, para a grande maioria aí de sistemas grandes que a gente vê hoje na internet, como as redes sociais, é bem possível que a gente tenha aí por trás delas os dois tipos de modelo, tá?
relacional vai estar ali aplicado na parte de cadastro do usuário, né? Muito provavelmente. E o não relacional para quando eu quero fazer as conexões, né, desse usuário entre usuários, né? Quem é que está seguindo quem dentro daquela rede social e outras atividades mais, tá? Então, encerramos aqui essa parte do nosso conteúdo. Te vejo no próximo conteúdo. Até lá.